Análise combinatória. Esperamos que ao final dessa videoaula você seja capaz de aplicar o conceito de fatorial nos problemas de contagem, diferenciar permutação, arranjo simples e combinação, e aplicá-los em problemas de contagem. Bom, o que vem a ser um fatorial de um número? O fatorial de um número, vamos considerar o seguinte: pense num número natural maior ou igual a 2, certo? O fatorial desse número vai ser representado por esse símbolo aqui, ó, n e esse pontinho de exclamação, que a gente vai chamar de n fatorial. E é dado por essa representação aqui, ó, por esse cálculo. Você vai falar, nossa, que absurdo que é esse? Calma, é o seguinte: se eu pedir para você calcular o fatorial de 5, então, ou seja, esse 5 exclamação, você não vai falar 5 exclamação, você vai falar 5 fatorial. Nada mais é do que você pegar o 5, multiplicar pelo anterior do 5, que é o 4, multiplicar pelo anterior do 4, que é o antecessor do 4, que é o 3, multiplicar pelo antecessor do 3, que é o 2, até chegar em 1. E multiplicar todos os elementos. Isso é um fatorial. Recapitulando, o que é o fatorial de um número? Pensa no número, pensa no 100. 100 fatorial é 100 vezes 99, vezes 98, vezes 97, vezes 96 e assim vai indo até 1. Ok? Não entra zero, porque se você multiplicar zero, fez tudo, qualquer resultado vai dar zero. Ok? Então tá. Então, devido a isso, nós temos algumas definições. Primeiro, 0 fatorial é 1. Se surgir 0 fatorial, a resposta é 1. Tudo bem? Segunda definição, 1 fatorial também é 1. Ok? Que loucura que é isso? Ó, não preocupa com isso nesse momento. Definição, 0 fatorial é 1 e 1 fatorial é 1. Tudo bem? Beleza. Vamos fazer uns exemplos. 5 fatorial. O que é 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Ok? Vou perguntar para vocês, quanto que é 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. O fatorial do 5 nada mais é que 120. E o fatorial do 4 é 24. Tudo bem? Ótimo. Então vamos lá. No livro de vocês, isso é chamado, esse princípio multiplicativo, é chamado de técnicas de contagem. E é tudo a mesma coisa. Tudo bem? O que seria esse princípio multiplicativo, essa técnica de contagem? É um processo que você vai utilizar para você saber o número de possibilidades de um determinado evento. Ok? Então você fala assim, nossa, mas que loucura que é essa? Eu vou tentar explicar na forma de exemplo que eu acho que é melhor. Olha só. Júlia tem 2 calças e 4 blusas. De quantas formas diferentes, qual que é o número de possibilidades que Júlia pode se vestir? Entenderam? Ou seja, de quantas formas diferentes Júlia pode se vestir utilizando as 2 calças e as 4 blusas? É isso que vocês têm que pensar. Então vamos lá. Veja bem. Você concorda comigo que a Júlia pode pegar a primeira calça, uma das calças, e utilizar com as 4 blusas que ela tem? E você também concorda comigo que ela pode pegar a segunda calça e utilizar com as mesmas 4 blusas que ela tem? Então, qual que é o total de combinações, o número de possibilidades que ela pode se vestir? Então, ela vai ter a calça 1 com a blusa 1, a calça 1 com a blusa 2, a calça 1 com a blusa 3, a calça 1 com a blusa 4, ou a calça 2 com a blusa 1, 2, 3, 4. Você concorda comigo que ela vai ter 8 possibilidades? Ó, essa combinação, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa. Só que você pode fazer por esse raciocínio, como você pode simplesmente fazer o quê? 2 vezes 4, 8 possibilidades. Isso é o princípio multiplicativo, ou também chamado de técnica de contagem. Isso daqui, ó, na apostila de vocês, chama distribuição diagrama de árvore. Ok? Por causa das ramificações que você está fazendo aqui para ser semelhante a um galho de uma árvore. Tudo bem? Então, ok. Permutação. Permutação simples, ela corresponde a agrupamentos de determinado número de elementos, variando apenas a ordem. Ou seja, isso é o próprio fatorial de um número, que vai variando apenas a ordem. Então, olha só. A permutação
é essa formulazinha. A permutação, moçada, é o próprio fatorial. Ok? A questão é depois quando que você vai utilizar isso. Então vamos lá. De quantas maneiras 6 pessoas podem ser organizadas em uma fila qualquer? Vocês concordam comigo que se você tem 6 pessoas, qualquer uma das 6 pessoas pode ficar na primeira posição? Uma vez que uma pessoa fixou lá, quantas pessoas tem disponíveis para ficar na segunda posição? 5. Uma vez que uma das 5 está lá naquela posição, quantas pessoas você tem disponíveis para a terceira posição? 4, 3, 2, até você chegar em 1, que não é o mesmo raciocínio de fatorial. Então, esse tipo de exercício, o que você vai fazer? Você vai falar que é 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 1. Então, assim, 6 pessoas podem se organizar de 720 maneiras distintas para ficar na mesa. Existem 720 combinações que essas 6 pessoas podem estar organizadas em uma fila. Tudo bem? Olha que interessante, 720 maneiras de 6 pessoas se organizar na fila. Isso aí, moçada. Eu não preciso descobrir fazer quais são as 720 combinações. Eu só quero saber de quantas formas eu posso fazer. E isso eu posso fazer, por exemplo, com senha. Senha de banco e outras coisas. Entendeu? Bom. Um outro exemplo. Uma comissão de festa deverá ser montada entre as 4 mulheres de uma turma de engenharia. A comissão é composta por presidente, vice-presidente, secretário e tesoureira. Quantas possibilidades nós temos? Entendeu? Então, veja bem. Vamos entender o problema. Eu tenho 4 mulheres de uma turma e eu vou fazer uma comissão. Presidente, vice-presidente, secretária e tesoureira. Quantas possibilidades tem essa comissão? Veja, eu estou dando cargo para as 4 pessoas. Você concorda comigo que se uma mulher, a mesma mulher, se ela for presidente, é uma situação. Se ela for vice-presidente, é uma outra situação. Se ela for secretária, é uma outra situação. E se ela for tesoureira, é uma outra situação. Vocês concordam comigo? Então, veja bem lá. Então, eu tenho presidente, vice-presidente, secretária e tesoureira. Das 4 mulheres, qualquer uma das 4 mulheres podem ser presidente. Tudo bem? Só que uma vez que uma das 4 se tornou presidente, eu tenho 3 que podem ser vice-presidente. Uma vez que uma das 3 se tornou vice-presidente, eu tenho 2 que podem ser secretária. Uma vez que uma das 2 se tornou secretária, eu tenho uma que pode ser tesoureira. Ou seja, eu tenho, multiplicando tudo isso, eu tenho um total de 24 maneiras distintas, diferentes. Por quê? Porque você tem que pensar que quando eu disse uma delas, eu não disse qual. Então eu posso fazer a mesma combinação diversas vezes. Então eu vou ter 24 maneiras distintas. Ok? E isso é o princípio fundamental da contagem. Muito bom, muito bom. Bom, arranjo. O que é um arranjo simples? Toda vez que eu te perguntar para você calcular, calcule um arranjo simples. Eu vou te dar isso aqui, ó. Arranjo de n elementos tomados de P em P. Você vai calcular essa fórmula, que é n fatorial dividido por n menos p fatorial. Então, como que eu vou fazer? Como que nós vamos fazer esse tipo de permutação? Vejam que o P é sempre menor do que o N, tá? Que esse P elementos aqui é sempre menor do que o N. Vamos pegar um exemplo aqui. Num campeonato de futebol, há premiações para primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. 10 clubes participam da competição. Quantas possibilidades de resultados existem? Então pensa comigo, quantos clubes você tem? 10. Quantos lugares disponíveis você tem? 3. Você concorda comigo que esses 10 clubes existem diversas combinações que você pode fazer de 3 em 3? 3 desses 10 clubes pode estar em primeiro e segundo lugar. Outros 3 pode estar em primeiro e segundo lugar. Entre os 3 clubes que você escolheu, você pode alternar a posição dele. Então eu quero saber qual que é o número de combinações possíveis que pode ser, para você obter resultados. Veja como é que é interessante. Com isso vai se tornando cada vez complexo. Então olha só. Isso é um arranjo simples. A ordem é importante. Por quê? Porque vamos supor que você tem o Flamengo, o Corinthians e o Santos. Se o Flamengo ficar em primeiro, o Corinthians em segundo e o Santos em terceiro, é uma possibilidade. Mas se o Corinthians ficar em primeiro, o Santos em segundo e o Flamengo em terceiro, é uma outra possibilidade. A ordem dos lugares influencia. Então por isso que eu estou utilizando o arranjo. Tudo bem? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos vir aqui, N é o total de clubes.
No caso são 10. E 3 é o total de quê? É o total, é as posições que nós temos. Então eu vou calcular 10 fatorial é igual a 10 menos 3 fatorial. O que é o segredo disso aqui? O segredo disso aqui é você escrever, ó, 10 menos 3 não é 7 fatorial? Você vai vir calcular o 10 fatorial até você chegar em 7. Porque aqui, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Tudo isso dividido por 7 fatorial. Você vai se perguntar, por que você não continuou, você deixou esse ponto de exclamação aqui, você não continuou? Você concorda comigo que 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Então, aqui também. Então depois você vai cancelar cada elemento com termo a termo. Ao invés de cancelar, fazer tudo, você pode fazer, não tem problema nenhum. Mas assim, você só vai perder um tempinho. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou cancelar esse 7 fatorial com esse 7, que é tudo um bloco, é tudo um resultado só. E vou multiplicar 10 vezes 9 vezes 8. Quanto que é 8 vezes 9? Não é 72? 72 vezes 10, 720. Então, se eu tenho 10 clubes e tem 3 posições, 3 lugares, eu tenho 720 combinações possíveis que eu posso fazer com esses 10 clubes. Beleza? Olha para você ver como é que é complicado você prever um resultado. Isso aí. Vamos tá. Combinações simples. A fórmula mudou. Você concorda comigo que a diferença da fórmula de combinação com arranjo é esse P fatorial que está multiplicando aqui? O que é isso? Diferentemente, então, dos arranjos, as combinações, a ordem não me interessa. Por exemplo, não me interessa a ordem. Se você dá a cargo para uma pessoa, presidente e vice-presidente, se você fala assim que a Dilma é a presidente e o Michel Temer é o vice, é uma situação. Se você fala que o Michel é o presidente e a Dilma é a vice, é uma outra situação. Mas você fala assim, ó, vamos formar uma dupla, Dilma e Michel. E você não fala em que pra que essa turma, se ela não tem cargo, não tem nada, então tanto faz Dilma e Michel ou Michel e Dilma. Então você tem que, aí é quando você usa a combinação. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. No Campeonato Brasileiro da primeira divisão, há a participação de 20 clubes. Os 4 primeiros colocados são classificados para a Taça Libertadores da América. De quantas maneiras diferentes podemos ter representantes brasileiros nesse campeonato? Veja, qual que é a diferença com o exemplo de arranjo? Não me interessa quem é o primeiro, segundo, terceiro e quarto colocado. Me interessa é os 4 primeiros. Então a ordem não influencia. Se a ordem, a posição não influencia, então eu uso combinação. Se a posição, a ordem influenciasse, eu utilizaria arranjo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a combinação dos 20 clubes de 4 em 4. Então aqui, ó, 20 fatorial, 4 fatorial, 20 menos 4 fatorial. Vou fazer os cálculos, vou obter aqui, ó, 20 vezes 19 até 16. Eu vou chegar até o maior que eu tenho aqui do denominador. Por que eu paro em 16 e não em 4? Porque eu quero o maior do denominador. E aqui eu vou escrever, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o fatorial do 4. Ó. Mas se você quisesse deixar o 4 fatorial também, não tinha problema não. Ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 16 fatorial. Vou cancelar o 16 fatorial com 16, multiplico todo mundo aqui e divido por 24. Ou simplifico também, você pode simplificar, não tem problema nenhum. O resultado, nós vamos obter 4.845 combinações. Então, existem 4.845 combinações possíveis que você pode fazer com os 20 times. Entendeu? Tipo de configuração. Ótimo. Muito bem. Bom, então, eu já expliquei no decorrer dos vídeos, mas vale ressaltar quando que você usa o quê? Permutação é quando os elementos irão variar, certo? Exemplo, quantas palavras diferentes podemos formar com as letras da palavra bola? Então, bola você pode variar a posição dela. Eu posso criar palavras mesmo que ela não tenha sentido. Mas eu posso criar, então eu vou usar permutação. O arranjo é quando os elementos irão variar e a ordem é importante. E a combinação é quando os elementos irão variar, mas as posições e a ordem não são importantes. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é uma parte mais tensa, é uma parte um pouco mais trabalhosa, isso requer resolução de exercício. Tem algumas explicações na apostila extremamente interessantes, vocês têm que ler, porque senão só isso aqui não basta. E espero que ao final dessa leitura e da resolução de exercício, você seja uma pessoa extremamente feliz. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.